Pastor Alexander, paz do Senhor. Obrigada, é A uma paz. honra ter o Senhor com a gente. Aqui minha irmã Aline sempre está com a gente. E eu acho tão bonito o gesto do Senhor de mandar uma mensagem. Como vocês estão? Ministério Atos. Também foi algo que o pastor Alexander. Pronto, ligaram aqui para mim, mas não consegui derrubar a live. Acontece. Pastor Alexander, fica à vontade. Amém. Primeiramente, boa tarde para vocês aí no Japão. Boa madrugada para nós aqui no Brasil. Que a graça e a paz do Senhor. A paz do Senhor é universal, de norte a sul, de leste a oeste. Então, cumprimentar com a paz do Senhor se aplica aos quatro cantos desta terra. Que a paz do Senhor repouse sobre a vida, sobre o lar, sobre o ministério, sobre a saúde e sobre a história da vida de vocês, em nome de Jesus. Thalita, Aline, e Deus vos abençoe. Eu é que me sinto prestigiado e honrado em poder receber da parte do Senhor o que Deus falou nesta noite para nós, manhã para vocês aí, através desta transmissão ao vivo, primeiramente através da pastora Thalita e depois através da sua irmãzinha Aline, que eu tenho o privilégio de conhecer hoje. E para mim é muito gratificante poder dizer que vocês do Ministério Atos moram no meu coração. Tenho um carinho, uma admiração e um respeito muito grande por vocês. E sou movido a dizer que vejo o crescimento e o amadurecimento na vida de vocês. Quando eu conheci Thalita e Vitor, alguns anos atrás, através das lives, ainda no tempo da pandemia, numa época crítica, tão difícil, eles eram pessoas que eram uma expectativa de promessa. Hoje, eles são o cumprimento da promessa. E eu vejo a mão de Deus agindo através do Ministério Atos. Numa terra espiritualmente inóspita, que é a terra do sol nascente, numa terra tão difícil de florescer, eles têm florescido. E eu sou grato a Deus por isso. Porque a promessa se cumpre. Mesmo que demorem 20 anos, a promessa de Deus não envelhece. Promessa de Deus não tem prazo de validade. E eu sou testemunha viva do que Deus tem feito. É incrível como Deus tem se manifestado. Eu vejo a hoje pastora Thalita sendo um canal de bênçãos. Eu vejo o hoje pastor Vitor sendo uma referência. E isso tudo para a glória de Deus. Então, que vocês continuem frutificando. Que vocês continuem como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, como diz o Salmo 1, cujas folhagens não caem, mas que dão seu fruto na estação própria, e eu creio que a estação própria chegou. E que tudo quanto faz prospera.
Eu fiquei tão feliz quando vi pelas redes sociais as imagens do batismo que vocês fizeram. Como foi impactante aquilo no mundo espiritual. Eu fico muito feliz e grato a Deus, acompanhando, ainda que à distância, a transmissão dos cultos que vocês têm feito. Que lindo o mover de Deus. E o mais importante, que bênção poder observar que vidas estão sendo alcançadas. Sabe por quê? Vocês carregam uma unção, e eu já falei isso outras vezes. E hoje eu vi a Aline dando um testemunho aqui, eu falei, então a unção está sobre a família. Porque quando ela narrou o mover do abraço numa fábrica, isso é ser igreja. Alcançar vidas exalando o perfume de Cristo. Naquele momento, e a Aline deu esse testemunho com propriedade, eu estava aqui glorificando a Deus. Naquele momento, ela exalava o perfume de Cristo para uma pessoa que precisava de um abraço. E Jesus, ele abraça pessoas hoje através da igreja. Porque ele foi para junto do Pai, mas ele nos enviou para darmos continuidade ao que ele começou há mais de 2000 anos atrás. E hoje somos nós, que somos cristãos. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós somos Cristo andando sobre a terra hoje. E nas minhas andanças mundo afora, eu posso perceber que existe sobre a vida de nós brasileiros uma unção muito especial. Porque o brasileiro é muito interessante, ele praticamente é bem-vindo em todo canto do mundo. Às vezes basta dizer que é brasileiro e as pessoas sorriem. Isso é algo de Deus. Eu nunca estive no Japão, mas já tive contato com japoneses por conta da arte marcial. Eles são reservados. Eles são muito reservados. Mas quando ouvem dizer que somos brasileiros, parece que as muralhas caem. Parece que as reservas deixam espaço aberto. Então a minha oração, é por isso que eu sempre estou perguntando, como é que estão as coisas por aí, Vitor? Como é que estão as coisas por aí, Thalita? Porque eu estou do lado de cá, do outro lado do planeta Terra, literalmente do lado oposto do mundo, crendo que Deus vai fazer através de vocês. Crendo que Deus vai cumprir através de vocês. Crendo que vocês são portadores da presença de Deus nessa terra. E eu só estou aqui para glorificar a Deus. Não vou falar para estragar o que Deus já fez através de vocês. Eu só estou aqui para glorificar a Deus por aquilo que Deus está fazendo através, agora pude perceber que é através da família aí no Japão. Rogo a Deus que me conceda ainda o privilégio de, quem sabe, visitá-los. Porque eu tenho certeza absoluta que a presença de Deus repousa sobre vocês e que a graça do Senhor habita em vosso meio. Eu fiquei prestando atenção em algumas imagens que vocês fizeram daquele batismo, como o semblante das pessoas estava alegre. Como as pessoas estavam sendo abraçadas e estavam sentindo algo diferente. E é tão difícil ver esse povo sorrir, eles não são de muita risada.
Mas eles estavam felizes. E aí eu me lembrei da palavra de Deus que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que vocês sejam casa de oração para todos os povos. Que vocês sejam canal de bênçãos. Que vocês sejam referência. E, sobretudo, manifestação poderosa da presença. E eu quero profetizar. Porque a Bíblia diz que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Até se beberem alguma bebida mortífera, não lhes causará dano algum. Estas foram palavras do próprio Jesus Cristo, registradas no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Perceba que Deus sela com sinais, e é muito próprio o nome do ministério que vocês escolheram, Atos. A igreja de Atos era selada com poder. Havia poder no povo da igreja primitiva. Em Atos capítulo 20, vocês vão ver manifestação de poder por meio do apóstolo Paulo, mas isso é só um spoiler, não percam o estudo. É verdade. Manifestação de poder. Então eu quero profetizar sobre vocês. Que haja poder sobre a vossa vida. Que haja poder sobre o vosso ministério. Que haja poder sobre a vossa casa. Que o poder se manifeste para a glória de Deus. E que assim o nome do Senhor seja engrandecido. Poder. Hoje, nós vemos uma igreja na qual não se manifesta mais o poder. Isso tem acontecido, inclusive, aqui no Brasil. Pessoas que se tornaram religiosas e, por isso, não vivem o poder. É interessante, Jesus nunca mandou que seguissem uma religião. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus, por nascença, era judeu. E ele também não mandou que seguissem o judaísmo. Ele mandou que seguissem o caminho. E só isso que eu quero deixar para vocês. Por favor, Thalita, Vitor, Aline, sigam o caminho. Não uma religião. Não uma doutrina. Não um costume. Porque o Japão é muito religioso. O budismo, o hinduísmo e alguns outros ismos que tem por aí. Sigam o caminho. E alguém pode me perguntar assim, que caminho? Em João 14,6, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que vocês sigam o caminho. E que levem outras pessoas a andarem no caminho. O inimigo, ele nos apresenta atalhos. Mas Jesus nunca pegou um atalho sequer. Ele sempre seguiu o caminho. Qual era o caminho que Jesus seguia? Ele dizia o seguinte, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate de muitos. Parece até poético dizer: sigam o caminho, não peguem atalhos, andem no caminho. Mas agora eu vou traduzir isso. Andar no caminho é aprender a servir. Sabe o que é abrir mão do seu intervalo no horário de trabalho para abraçar alguém que não é próximo a você? Isso é serviço. Isso é andar no caminho. Que vocês, meu querido Vitor, Deus te abençoe. Que vocês sejam servos nessa nação. Andando no caminho. Não se desviem dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem no caminho. Quando Deus fala com Josué, no capítulo 1 de Josué, Deus fala exatamente isso. Não se desvie, não se afaste do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Antes tenha o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Não peguem atalhos. Sigam no caminho. O caminho é mais difícil. O caminho é mais demorado. O caminho é mais longo. O caminho é mais trabalhoso. Mas, quando nós procuramos atalhos, nós nos desviamos do caminho. Eu oro a Deus para que o Ministério Atos siga no caminho. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que siga servindo. E eu fiquei tão feliz quando eu vi a alegria de vocês servindo aquelas pessoas. Eu peço a Deus que mantenha esse brilho, esse desejo ardendo no coração de vocês. Eu clamo aos céus que mantenham essa chama acesa no Ministério Atos e que nunca se apague, para que vocês sejam salvação nesse lugar, para que vocês sejam portadores do amor de Deus, porque só há um meio de ganhar essas pessoas: mostrando amor. O Japão é um país rico, não é sobre dinheiro. O Japão é um país desenvolvido, não é sobre desenvolvimento, é sobre amor. Que vocês levem o amor de Deus e que essa chama nunca se apague. Que vocês continuem dispostos a servir, a entregar e a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando Abraão sobe a Moriá, Gênesis 22, ele sobe com uma missão: entregar seu filho. Vocês pensam que foi fácil para Abraão? Só que no momento em que Abraão coloca Isaac no altar, e ele vai ferir o seu filho, Deus brada do céu: não faças nenhum mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus. O que faz o céu bradar não é o nosso discurso, não é a nossa oratória, nossa eloquência, nosso conhecimento. O que faz o céu bradar
Não são os nossos recursos, a nossa habilidade, a nossa aparência. O que faz o céu bradar é a nossa entrega. Quando Abraão entrega, Deus brada e fala: agora eu sei que você teme a Deus. E por isso te abençoarei. Aí Deus reitera, ratifica a bênção que ele havia prometido lá em Gênesis 12. Só que entre Gênesis 12 e Gênesis 22 se passaram quase 40 anos. Por isso que eu falo que o caminho é longo. Mas o caminho termina com a entrega. Em Moriá. Moriá é o lugar onde Deus provê. É o lugar onde Deus tudo vê. Moriá é o lugar onde mais tarde Davi compra a propriedade de Araúna, o Jebuseu, e deixa aquele lugar preparado para que Salomão, seu filho, construísse o templo. O mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaque foi construído o templo por Salomão. Porque ali no lugar da entrega é que a presença de Deus se manifesta. Vocês falavam sobre entrega, sobre a presença. Presença só acontece na entrega. Que vocês continuem entregando. E se entregando. Fazendo valer a sua juventude, o seu vigor. E, sobretudo, crendo em todo tempo que a promessa está valendo, está se cumprindo, está de pé. Lembrem-se de cada promessa. Tomem posse e prossigam no caminho. Que vocês sejam Cristo andando sobre essa terra. Que cada passo seja uma confirmação dos céus, alcançando vidas. Que vocês possam alcançar jovens e idosos, homens e mulheres, crianças e adolescentes. Em nome de Jesus. Que vidas sejam salvas, corações sejam transformados e que almas sejam arrancadas das mãos do inferno e de Satanás. Que vocês possam ser tudo aquilo que Deus tem para que vocês sejam. Que vocês vivam a totalidade da promessa de Deus. E que vocês se movam no sobrenatural. Que sobre o vosso ministério haja poder. Que vocês sejam instrumentos de cura. Cura física, cura emocional, cura psicológica, numa terra onde tantas pessoas atentam contra a própria vida. Que vocês sejam canal de cura. Cura de relacionamentos, de casamentos, de famílias, de lares destruídos. Que vocês sejam referência no caminho. Me lembro do que Provérbios ensina. Em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, você anda com a criança no caminho e assim ensina. Não apenas fala sobre o caminho, mas anda no caminho. Que vocês andem no caminho com todas as pessoas que o Senhor trará. E estejam prontos, porque esse ministério vai crescer muito depressa.
Estejam preparados, porque vão se surpreender com a quantidade de pessoas que Deus trará para que vocês possam cuidar. Não foi à toa que todos esses anos se passaram até que chegasse o momento. Vocês estavam sendo preparados pelo Senhor. Estavam na olaria, sendo moldados como vasos nas mãos do oleiro. Até que ele fizesse vasos novos. E hoje, como vasos novos, estão recebendo a unção para abençoar, para transformar e para curar. Que sobre vocês valha aquelas palavras de Isaías capítulo 61, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para curar os enfermos, para pôr em liberdade os cativos, os algemados, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu vejo o Espírito Santo sobre a vida de vocês. E rogo aos céus que vos sustente, que vos fortaleça, que vos anime, que vos capacite e, com a sua graça, vos conduza a andar na direção da vontade do Senhor. Que o Espírito Santo encha o ministério Atos com dons e talentos. Que batize com o Espírito Santo aqueles que ainda não foram batizados. Que haja profecia, que haja evidência de falar em outras línguas, que haja poder, que haja graça do Senhor, mas acima de tudo, que o nome do Senhor seja glorificado em todo tempo. E que vocês vivam um tempo de milagres. Sim, até a sombra de Pedro curava. Sim, até os aventais e utensílios pessoais de Paulo curavam e expulsavam demônios. Isso não é só para aquele tempo, porque Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Mas que vocês sejam um canal de bênçãos através do abraço, através do sorriso, através do toque, do aperto de mãos, através da confraternização, chás, almoços, jantares, churrascos. Ah, como os brasileiros sabem fazer isso. E que vocês ganhem almas. Acima de tudo, que vocês esvaziem o inferno e povoem o reino dos céus para a glória de Deus e em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos seus servos que residem lá do outro lado do planeta Terra, naquele país tão pequenino, aquele conjunto de ilhas chamado Japão, mas que o Senhor escolheu para ser abençoado pela igreja, pelo ministério Atos. Que realmente seja uma igreja revestida no poder de Deus para trazer a presença do Senhor, salvação, transformação, cura e milagres naquele lugar. Pai, que os seus servos sejam realmente cheios do Espírito Santo, cheios da sua presença, cheios da sua graça,
como certa vez profetizou o profeta Joel. Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, aleluia, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pai, que assim seja na vida do Ministério Atos, ali no Japão, em nome de Jesus, um derramar, um avivamento naquele país, através dos teus filhos, para a glória de Deus. Que seja, Pai, um romper, rompendo em fé, como diz aquele cântico tão antigo, que eles possam andar rompendo em fé naquele lugar. E eu tomo autoridade, no nome de Jesus, para repreender toda retaliação, todo levante do inferno, toda ação maligna que caia por terra, em nome de Jesus. Que toda ação contrária, que toda estratégia do diabo seja desfeita, que todo o mal caia por terra, saia em nome de Jesus. E que os seus filhos possam avançar segundo a vontade do Pai, naquilo que o Senhor lhes prometeu realizar naquele lugar. Eu profetizo, Pai, que será um tempo de expansão, um tempo de crescimento, um tempo de alargamento das estacas da tenda, que certamente surpreenderá cada um deles com a velocidade com a qual Deus irá mover os céus, mover a terra e agir em favor deles, trazendo almas para que sejam libertas, para que sejam salvas e para que deem testemunho de que só o Senhor é Deus. Eu oro desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, que palavra. A Amanda está aqui também. Meu esposo tem poucos minutos, dá para falar um pouquinho? Está lá no caminhão, trabalhando, mas entrou aqui na live. Que privilégio, gente. Eu estou aqui com a minha irmã, com meu esposo, com o pastor, com os irmãos aqui. Que alegria. Pode falar, meu bem. A paz do Senhor Jesus, todos os irmãos, paz do Senhor, pastor Alexander, uma honra ter o Senhor aqui na live, que bênção. O Senhor sabe do respeito que nós temos pelo Senhor, só entrei aqui só para externar esse respeito que nós temos pelo Senhor e pela consideração. O Senhor que vem acompanhando nós no decorrer desses anos, desde o começo, né, antes que ainda não era nada, e Deus está fazendo coisas realmente maravilhosas, nós estamos espantados. Deus está realizando promessas que Ele fez na adolescência. Isso me lembrou a palavra de Deus, Deus falando com Jacó, depois de 20 anos dele passar na Mesopotâmia, na casa de Labão. Deus aparece para ele assim: eu sou o Deus de Peniel. E se nós olharmos ali, 20 anos atrás, Deus estava lembrando ele de algo que aconteceu 20 anos atrás. A cidade chamava Luz, ele trocou o nome para Betel, desculpa, Peniel não, Betel, né? É a casa do Senhor, Betel. E Betel. Deus aparece para ele e fala assim: eu sou o Deus de Betel. Então Deus está lembrando para ele de todas as promessas que Deus fez para ele e aquele voto que ele fez para Deus há 20 anos atrás. Então eu fico pensando, Deus também chegando para nós depois de tanto tempo, de tantos anos, de tantas promessas que a gente não via as condições de ela acontecerem, mas Deus,
ele faz as coisas surgirem do nada, realmente. Ele muda a situação, ele muda a lei, ele muda o planeta para o Sol, para a Terra, para a Lua, para o que for necessário para cumprir a sua palavra, a sua promessa. Então, eu glorifico a Deus. Eu estou voltando agora, tenho que voltar para o trabalho, mas só passei aqui para agradecer o Senhor por sempre estar orando por nós, sempre com esse desejo que nós avancemos sempre. Então, fico muito feliz pela vida do Senhor, e o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo para nós. Então, eu quero agradecer aqui publicamente o pastor Alexander, também minha cunhadinha aqui, a mais novinha. Quando eu entrei na família, era bebezinha, ó. Tinha 11 anos quando eu entrei na família. Agora já é uma mulher casada, 2 filhas. O carinho que eu tenho pela Aline também, o esposo dela, o Charles. 2 cantores, pastor Alexander, não sei se você ouviu já cantar. Mas quando a Aline e o Charles canta, é uma bênção de Deus, coisa linda, a glória desce. Realmente são adoradores de Deus mesmo. E graças a Deus pela vida da minha cunhada, meu cunhado, das crianças, minha esposa também. Coisa mais linda que Deus deu de presente. Então eu só tenho motivo para agradecer, não tem nada para reclamar, só agradecer por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz e por tudo que Ele ainda fará. Amor, Deus você não abençoe. pode esquecer da sogra. Minha mãe, pastor Gideão chegou, tá aqui também. E, gente, agora eu tenho que ir, me desculpa em delicadezas, Tá falta bom, 7 minutos, eu tô no combine vai aqui, lá. eu tô na loja de conveniência, tem que chegar até o local de trabalho, tá Isso, bom? vai lá. Pastor Alexander, Deus abençoe grandiosamente. A paz do Senhor Jesus, cunhada, esposa, Deus abençoe. Amém. Amém. Vai em paz, meu irmão. Esse Amém. horário é muitos irmãos. A Amanda tá lá no trabalho, ela cuida de crianças aqui no Japão. A Amanda é uma benção também. Ela tá ali. Tô no horário do almoço aqui do lado de um bebê ouvindo a live. Tem irmãos que estão no horário do almoço, corre ouvir um pouquinho, né? Meu pai também tá no horário do almoço. Então eu peço, seguem o pastor Alexander. Aqui tem onde tem um olhinho onde marca, aqui tá marcando assim, ó, 34, a pessoa tem um olhinho, clica ali. Aí tem aqui pastor Alexander Montresol, segue ele, Aline Novaes, segue. Pastor Alexandre, acredito que um dia nós vamos combinar o horário para o Charles e a Aline estar aqui juntos, porque é um casal que um complementa o outro, sabe? Bênção de Deus. Obrigada a todos vocês. Aqui, Mãe Beatriz também entrou. Aqui do Ministério Atos tem a Amanda, tem a Beatriz. Glória a Deus, né, por cada um de vocês. Então, a Já tá entrando o vontade pessoal da igreja, vai virar um culto já, hein? Agora já não virou já vigília lá no virou, né? Brasil. A cada um de vocês que estão entrando pela primeira vez também, muito obrigado. E o pastor Alexander sempre realmente com uma palavra de ânimo, assim como o apóstolo Paulo, aonde ele passava, voltava, ele sempre tinha uma palavra de ânimo. E nós oramos pela sua vida, pastor, continue nessa essência, que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, a sua casa, aonde o senhor passar e aonde o senhor ainda irá viajar. E por que não vir para a Terra Nascente? Agora está aberto para os turistas, né? E eu sei que também há um tempo, e esse tempo, né, um dia que chegar, o Ministério Aço está aqui de portas abertas também para receber o irmão aqui, vai ser uma bênção.